Amigos automais, você bem sabe que a vida do Volkswagen Nivus segue muito bem. Vende bem, é querido pelo público, mas ele está prestes a ter uma restilização. Embora nessa linha 2024 ele tenha recebido algumas mudanças. Então, será que ainda vale a pena ter um Volkswagen Nivus, especialmente na versão Highline? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, vem com a gente, já dá o like aqui nesse vídeo, que hoje eu conto tudo sobre o Volkswagen Nivus Highline. Eu confesso para vocês que eu estava bastante curioso de andar com o Nivus, porque até esse teste eu tinha tido pouquíssimo contato com esse carro, mesmo ele já estando aí há 3 anos no mercado, mas as minhas agendas nunca bateram nesse tempo de eu poder rodar com o Nivus. E era um carro que eu tinha bastante curiosidade, porque todo mundo elogia muito esse carro, né? Todo mundo fala muito bem dele, da dinâmica, da posição de dirigir. E eu tenho que garantir aqui que sim, tudo que eu ouvi a respeito do Nivus, ele se comprovou. Realmente ele é um carro muito gostoso de andar, com bom acerto de suspensão. Os carros da Volks normalmente são mais duros, né? Eles têm um acerto mais duro. Mas no Nivus, você não tem um acerto desconfortável. O Nivus é um carro bastante confortável, né? Em comparação com o último carro que eu tava, que era uma Saveirinho, por coincidência era um outro carro da Volks, mas era uma Saveiro de entrada, e você se sente até meio solto assim, porque o banco é bem fino, não te abraça bem, é um carro de trabalho, né? Um carro de entrada. Aqui é o contrário, o banco ele te abraça muito bem, ele tem uma boa densidade, né? O banco realmente é bastante confortável, né? Esse couro da Volks, ele deixa bem na cara que é um couro sintético, né? Mas eu gostei do acabamento, né? Ele tem um interior na versão Highline que os bancos são um pouco acinzentados, né? Ele não é preto mesmo, então dá um pouco mais de cor, embora seja tudo tonalidades neutras, né? Mas sobre a direção, né? Posição de dirigir, como que o Nivus se comporta ao volante. Primeiro que mesmo sendo um SUV, com o Nivus você acaba sentando mais baixo, né? Eu prefiro carros mais baixos. Ele tem essa característica de você conseguir deixar o banco dele bem baixo, né? Você consegue configurá-lo da maneira que você bem entender. Vai desde uma posição bastante baixa, bastante parecida com a do Polo, já que os dois compartilham plataforma. E aqui você tem então uma posição que lembra bastante de um hatch, né? Não vou dizer de um sedã, porque sedã geralmente um sedã médio, normalmente é mais baixa ainda. Para quem viaja aqui na frente, eu acho o espaço bom, né? Eu tenho 1,87 m, eu achei fácil uma posição de dirigir, porque além do banco me agradar bastante, você também tem a coluna de direção com regulagem de altura e profundidade. Então aí você consegue achar uma posição excelente para dirigir, né? E sobre o desempenho, bom, o Nivus ele é movido pelo motor 1.0 TSI da Volks, né, turbo, de 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol, lembrando que é flex, né, esse motor, associado à transmissão automática de 6 marchas. É um conjunto bastante consagrado que vários carros da Volks usam, que o Polo usa, que o Virtus usa, que o T-Cross usa, né? E ele tem uma boa resposta, né? Quando você pisa, ele tem uma entrega de torque em baixa rotação, né? Então você consegue, no dia a dia, no trânsito, nessa correria das cidades, né? Trânsito, subida, enfim, você tem um ótimo desempenho porque você tem uma resposta muito rápida, né? Para arrancar de um farol, o Nivus ele é muito esperto. Mas tem uma coisa irritante, que o pedal dele, do acelerador, ele tem um certo atraso. Então você acelera e demora um pouquinho. Particularmente, pelas minhas impressões aqui, pelo meu uso, não afetou tanto, mas há quem se incomode com esse atraso, né?
parece que a Volks foi obrigada a fazer isso por conta das legislações de poluentes, né? Então, assim, é incômodo, mas não me atrapalha. Consigo conviver numa boa. Achei até bastante esperto, né? Então, uma coisa que eu gosto bastante do Nivus é o painel digital. Você tem diversas informações aqui, você pode personalizar o layout do painel e você consegue ter acesso, por exemplo, a temperatura do óleo, quantos quilômetros você rodou, o consumo instantâneo, a autonomia restante, a velocidade atual. Tem outras funções também, você consegue ver se o ACC está ligado ou se está desligado, você consegue acioná-lo aqui pelo painel. Se você vai ligar o ACC, o limitador, o áudio que está sendo reproduzido, se é uma rádio, se é uma música pelo seu celular, se o seu smartphone está conectado, o status do veículo que te mostra ali se está tudo certo com o carro ou não. Enfim, tem até a temperatura externa aqui, que eu acho muito legal. A quantidade de funções que tem esse painel, né? É um painel bem versátil. E além de ser um painel digital, que está de acordo com a tendência atual, você tem mostradores que lembram os painéis analógicos clássicos, né? Então você tem dois clusters maiores, né? Um de velocidade e um de rotações, num padrão que era bem comum da Volks. E você tem, mas você tem tudo de maneira digital e personalizável, o que é uma maravilha. A Volkswagen Play, ela dá umas engasgadinhas de vez em quando, mas é uma central que eu achei muito boa, porque ela tem uma resolução bastante interessante, a imagem é bem boa, você tem uma telona aqui com vários aplicativos que você pode baixar externamente e você rotear a internet do seu celular para você usar os aplicativos diretamente nela sem precisar utilizar o seu smartphone, embora ele vai ter que fornecer a internet porque o Nivus não tem conexão 4G, 5G, enfim, ele não tem o modem do Wi-Fi dentro dele. A central aceita esse tipo de conexão, mas você precisa usar a do seu smartphone. E eu falei de aplicativos, você está sabendo da grande novidade do setor automotivo? Você sabia que agora o Auto Mais tem o Auto Mais TV? O nosso aplicativo que você pode baixar gratuitamente no seu smartphone, seja Android, seja iOS, e você tem acesso a um conteúdo on demand, onde estão os principais nomes do jornalismo automotivo, tem influenciadores, tem conteúdo de motos. Então, assim, você tem um vasto conteúdo que você consegue acessar ali gratuitamente. Basta baixar, fazer ali o seu cadastro e pronto. Você já tem acesso ao conteúdo on demand, que já vai estar ali passando com grandes nomes, também com todo o conteúdo que o Auto Mais produz. Então, o nosso podcast está lá, os vídeos que você tanto gosta da gente, as nossas avaliações, as nossas matérias especiais estão por lá. Tem o Marcelão, que agora está com um quadro novo, está com um programa novo, que também vai estar lá, de entrevistas, entrevistando aí grandes nomes do automobilismo, grandes nomes que fizeram parte aí da carreira do Marcelo. Então, o conteúdo é sensacional, mas se você quer ter um benefício a mais, se você quer participar de um verdadeiro clube de vantagens, aí você paga R$19,90 por mês. Só isso, R$19,90 por mês, e você concorre a um carro, a uma moto, e tem um verdadeiro clube de vantagens para você. Então, baixe o aplicativo Auto Mais TV, a primeira plataforma de streaming voltada para o conteúdo automotivo, para o setor automotivo. Você não vai se arrepender. Agora vamos comentar algumas outras coisinhas que eu não gostei no Nivus. Em geral, o Nivus é um carro muito bom, muito competente, mas o espaço interno atrás é um baita ponto negativo dele. A versão Highline, eu acho o preço dela bastante alto, ela custa mais de 150 mil, e tem alguns concorrentes que são mais baratos,
Inclusive, você já viu o mega comparativo que a gente fez? Que tá o Nivus, tá o Kardian, o Renault Kardian, tá o Fiat Fastback e tá também o Kia Stonic. Um carro difícil de você ver por aí sendo avaliado, viu? Kia Stonic não é fácil você ver por aí. E a gente conseguiu esse carro. Então, dá uma conferida nesse mega comparativo para conhecer mais detalhes de cada um desses carros e ver a opinião do João Brigato sobre qual desses 4 foi o melhor SUV. Mas só para encerrar, assim, eu acho que o Nivus ele não tem um grande ponto negativo. Ele tem defeitinhos ali, como qualquer carro, né? Pequenas falhas, vamos dizer assim. O acabamento, além do espaço traseiro, eu acho que o acabamento é o mais gritante. A Volks tem toda uma disfarçada nessa linha 2024, colocou um acabamento que imita couro aqui, né? Colocou aqui também no apoio de porta, mas não convenceu não, né? Melhorou. Pelo menos você não tem aquela impressão de ser só plástico na cabine. Mas convencer não convence. Passa despercebido, né? Assim, dá para passar, mas você ainda percebe que é um acabamento bastante simples. Inclusive o couro do volante, né? O volante aqui, você anda no Nivus, você pega um carro da Volks mais sofisticado, que nem um Taos, que nem a Amarok mesmo, você percebe que o volante tem um material diferente. O couro do volante, né? Aqui eu me sinto bastante assim como se eu tivesse com um carro que não tem revestimento. Mas enfim, isso é um detalhe, né? Eu não deixaria de comprar o carro por conta de acabamento e muito menos por esse detalhe do volante. Mas eu estou elencando aqui o que eu percebi que não me agradou tanto. O espaço traseiro, o acabamento, esse ar-condicionado digital, o Climatronic, que realmente assim não dá. A Volkswagen estava com essa mania de ser tudo touch. Na Volkswagen Play mesmo, para você abrir o porta-malas é touch, você tem que apertar nela, então se o carro está desligado, você não consegue abrir o porta-malas aqui de dentro, você tem que ligar o carro, energizar o carro para ter acesso à informação aqui e conseguir fazer isso. Isso eu acho um erro de... Não um erro de projeto, mas assim, é uma falha de design do carro. Tem um monte de espaço aqui vago, podia ter um botãozinho aqui para resolver essa questão, né? Mas assim, voltando, né? A Volkswagen estava com essa mania de tudo ser touch, de tudo ter que ser sensível ao toque. Enfiou 200 botões, comandos touch no volante de um monte de carro, se arrependeu, tá voltando atrás. Por sorte aqui no Nivus a gente tem botões mesmo, a gente não tem nada touch no volante, porque aí você vai fazer uma curva que nem essa, a chance de você esbarrar aqui em um comando sem querer é imensa, né? Então, são esses pequenos detalhes, eu acho que são essas coisas que faltam no Nivus. E principalmente, a gente está falando de um carro que custa 150 mil, então tem um acabamento melhor, tem um teto solar. O Nivus ele tem essa imagem, né? Ele é um carro que tem esse apelo muito grande. E aí você não tem nada disso, você não tem um tetão aqui para você ostentar, ainda mais na Highline, né? Então são esses pontos, né? É o atraso no acelerador, é o acabamento que é frustrante, eu entendo, assim, quem chega para comprar um carro desse e aí olha e vê que o acabamento é bastante simples, né? Eu entendo quem desiste de comprar um SUV da Volkswagen por não gostar do acabamento, seja o Nivus ou seja o T-Cross, até o Taos. Afinal, é um bom investimento, né? Mas no geral, o Nivus é um carro bastante agradável. Se você está em dúvida e você está interessado no Nivus, eu acho que vale a pena. Se você nunca andou em vale a pena rodar. Se você gosta de hatch, mas você precisa de um pouco mais de espaço, esse é um carro bastante versátil. Tem um conjunto mecânico consagrado, não tem uma manutenção tão exorbitante, tem um bom consumo de combustível. Ele está fazendo 10 km por litro no álcool desde que eu peguei esse carro. E aqui, para fazer as gravações, a gente acaba deixando o carro ligado um tempo,
para ilustrar o painel e tudo mais, então prejudica o consumo. Eu cheguei a fazer mais de 12 km por litro com ele na estrada. Então é um carro que tem um bom consumo, tem um bom desempenho, um câmbio que conversa bem com o motor, embora a transmissão da Volkswagen em geral, ela dá umas engasgadinhas. Não engasgadas, mas às vezes eu sinto que ela segura demais, ela fica meio indecisa. Mas no geral, o Nivus é um carro muito bom. Eu só acho que ele tá um pouco caro. Eu acho que a versão Highline podia ser um pouquinho menos, né? Eu entendo que o preço dos carros dispararam e tudo mais, mas analisando assim a concorrência, tudo bem, o Fastback tá na mesma faixa de preço, mas o Fastback tem um porta-malas ainda maior que o do Nivus, né? O Cardian é um pouco mais barato, o Stone que é mais barato, para citar os carros aí do mega comparativo. Então assim, eu acho que o Nivus é um ótimo produto, muito bom de dirigir, tem bons recursos, tem frenagem automática de emergência, tem ACC, embora o ACC dê uns problemas aí, né, pela posição dele, mas é um carro tecnológico, é um carro com uma boa aparência, só que não se esqueça que o Nivus está para ganhar uma reestilização também. Então, se você está pensando no Nivus, talvez valha a pena esperar um pouquinho. Pode ser que o Nivus reestilizado fique para o ano que vem, pode ser que venha ainda nesse ano. A gente nunca consegue cravar com 100% de certeza, né? Mas que vai mudar, vai mudar. Já foi flagrado várias vezes esse carro camuflado, dianteira e traseira. A frente deve ser o ponto que vai mais mexer, né? Mas também não vai ser uma revolução, vai ser algo bem sutil. Então, se você está de olho no Nivus, talvez valha a pena esperar um pouco, assim. Se você não está querendo o carro agora, imediatamente, ou não está precisando, né? Às vezes, carro também é uma questão de necessidade. Se dá para esperar um pouco, eu esperaria, para ver o que vai acontecer. De repente começa a ter muita promoção dessa versão aqui, né? Antes da reestilização. E aí você acaba conseguindo, de repente, pegar com um preço interessante. Eu acho que... mas no geral, num contexto geral, se você vai comprar um Nivus agora, você está muito bem servido. É um carro muito bom, muito bem equipado, especialmente na versão Highline. Os principais pontos negativos dele, o calcanhar de Aquiles dele mesmo, é espaço traseiro. Aí não tem jeito, que foi uma questão de escolha de plataforma. E o acabamento interno. Já melhorou, a Volks já deu um trato nessa linha 2024, especialmente na Highline, mas ainda assim, ainda é um visual bastante simplificado. Eu acho que o Nivus, né, é um carro tão descolado, né, usando uma expressão aí bem antiga, mas é um carro descolado, é um carro que tem uma proposta diferente. Eu acho que a Volks podia brincar também um pouco no interior, que nem ela fazia com o Up, né? Tinha a versão do Up que combinava o interior com o exterior. Sei lá, é tudo muito cinza, tudo muito simples, tudo muito plástico. Acho que esse ponto assim dava para ser melhor. Mas no geral é um carro que me agrada bastante e não tem como não recomendá-lo. É um carro muito competente, de uma marca muito tradicional no mercado brasileiro e que certamente te servirá muito bem para viagens, para uso urbano. Mas não se esqueça que tem uma reestilização a caminho e que aí tem a questão da desvalorização também do modelo atual. Então eu acho que vale a pena esperar um pouco para comprar um Nivus. Se você não faz questão da reestilização, pelo menos você talvez consiga grandes descontos. E se você faz questão da reestilização, aí você já pega um carro com visual atualizado, talvez algumas mudanças a mais de interior, de equipamentos. Vamos ver. Quem sabe não vem também o Nivus R, ou o GTS, ou o Exclusive, seja qual for o nome dessa versão, com motor 1.4 de 150 cavalos, que esse carro merece bastante. Ele tem um comportamento tão bom, ele é tão gostoso de dirigir, eu acho que falta aí um tempero
mais esportivo para o Nivus. Mas por enquanto, com o que temos, eu acho que a gente está muito bem servido sim com o Volkswagen Nivus. Então, depois de dar uma volta com o Volkswagen Nivus, vamos relembrar um pouquinho do design dele. O Nivus está em linha desde 2021 e até aqui ele não sofreu nenhuma grande alteração assim no design, principalmente no design externo, mas isso está para mudar em breve, já que ele vai receber uma restilização e deve ficar bem parecido com o irmão dele, Taigo, que é a versão europeia do Nivus. Enquanto isso não acontece, a gente tem aqui o visual tradicional do Nivus, né? Os faróis sempre em full LED, essa sempre foi uma característica desse carro, né? O Nivus tem linhas bastante modernas e que meio que pautaram os lançamentos posteriores da Volkswagen, né? A gente tem aqui uma grade mais ampla, que até mesmo a Saveiro tenta imitar hoje em dia. Inclusive, temos vídeo da Saveiro aqui no Auto Mais também, na versão Robust, a versão de entrada dela. O logotipo do Nivus, da Volkswagen, melhor dizendo, que no caso do Nivus tem causado aí algumas dores de cabeça, né? Como os sensores do ACC ficam aqui atrás, isso acabou se tornando um alvo dos ladrões, né? Então a Volks até reduziu o preço e promete, né? A esperança que fica é que melhore aqui o sistema para que não seja tão mais simples assim de você conseguir tirar esse logotipo e deixar o módulo ali do ACC, que é bem caro, exposto aos olhares dos gatunos, não é mesmo? Então, além dos faróis de Full LED, a gente tem aqui também as luzes de neblina, que também são em LED. Então aqui na dianteira do Nivus, tudo é em LED. Farol, seta, a luz de neblina também. E é um design que mesmo prestes a mudar, já está rodando bastante aí o Nivus restilizado nas ruas, eu ainda considero bastante atual. Acho que o Nivus ainda tem um visual bastante atrativo, bastante jovial, e por isso que ele faz tanto sucesso e caiu tanto assim nas graças do público. Então aqui na lateral do Volkswagen Nivus a gente não teve grandes mudanças, mas na linha 2024 ele sofreu um pequeno downgrade, né? Porque agora você tem esse botão aqui para abrir ou fechar a porta. Na Highline você continua tendo o acionamento presencial, né? A chave continua sendo presencial, basta você estar com ela no bolso, numa mochila, qualquer coisa, que você chegando perto do carro, você consegue destravá-lo. Só que antes você só encostava aqui na maçaneta e ele abria. Agora você precisa apertar esse botão para abrir a porta do Nivus. No mais, segue tudo como antes. Temos aqui racks de teto, esse visual que tem esse caimento mais coupé, que tanto caracteriza o Nivus, né? Que se tornou uma das marcas registradas do modelo, assim como as lanternas bem horizontais e ligadas por essa barra aqui na traseira, que é uma traseira também bastante marcante, né? E aqui de baixo nós temos aquele que é um dos principais pontos positivos do Nivus, o espaço do porta-malas, 415 litros de capacidade. Vocês percebem que é um porta-malas amplo, né? De fácil acesso, dá para você ajeitar bem as bagagens, os cacarecos do dia a dia. E para fechar, aqui a gente não tem acionamento elétrico, né? Mesmo sendo a versão topo de linha, então tem que ser na mão. Parte positiva é que, ó, você tem aqui um lembrete de onde você pode enfiar a mão para fechar mais fácil dos dois lados. E aí você fecha a tampa do Nivus sem nenhuma dificuldade. E aqui na traseira do Volkswagen Nivus, a minha situação é essa, né? Lembrando que eu tenho 1,87 m, o banco da frente está ajustado para mim, para a posição que eu dirijo, e eu não tenho muito espaço aqui não. O Nivus ele usa a mesma plataforma do Polo, inclusive o mesmo entre-eixos do Polo. Então ele tem bem menos espaço do que no T-Cross, por exemplo, né? No T-Cross eu fico bem mais confortável porque o T-Cross usa a plataforma do Virtus. Então você tem mais espaço aí para as pernas. O que é bom no porta-malas, o Nivus fica devendo em espaço aqui para os ocupantes, principalmente para quem é mais alto. E aqui no espaço para a cabeça, aqui, beleza, minha cabeça dá uma raspada, mas até que dá para conviver. Mas uma viagem longa, certamente eu me cansaria de ficar aqui. No mais, nós temos aqui duas saídas de ar para os ocupantes aqui de trás se manterem refrescados. E o legal é que você consegue regular aqui se você quer fechá-la ou se você quer abrir para ventilar, né, para sair o ar.
Não tem controle de temperatura, claro, é só uma zona, o ar do Nivus e controlado solar na frente, mas ao menos você consegue abrir ou fechar aqui. E ainda temos duas portas USB do tipo C, para que ninguém fique sem carga quando está aqui. Mas vamos ali para frente, porque temos também algumas novidades que mexeram um pouquinho ali com a cara do painel do Nivus Highline, que estreou nessa versão 2024 e que tentou dar um ar um pouco mais refinado para o modelo, ele que sempre foi bastante criticado pelo acabamento interno. Então, bora lá. Então, aqui na cabine do Volkswagen Nivus, a Volks deu um pequeno trato melhor no acabamento dele. Então, aqui nessa parte a gente tem um detalhe que imita couro, né? Tem até uma costura nessa parte, porque sempre foi uma crítica, especialmente na versão Highline, que é a topo de linha, né? Essa quantidade de plástico, embora continue reinando o plástico duro, né? A gente tem praticamente toda a cabine revestida de plástico duro. E aqui na porta, onde eu apoio o meu cotovelo, a gente também ganhou um pequeno detalhe macio ao toque e que tem um tecidinho de couro também. No mais, temos o painel digital, que já é bastante tradicional nos carros topos de linha da Volkswagen, né? O Volkswagen Play de 10 polegadas, que é uma central bastante completa também. A única coisa que eu não gosto muito é que a Volks colocou funções demais aqui na Volkswagen Play. Então até para você abrir o porta-malas aqui de dentro do carro, você precisa apertar na central. Então se o carro está desligado, você não consegue fazer isso. Aqui temos o ar-condicionado digital, com outro ponto também que eu não gosto, que é esse detalhezinho aqui, ó, touch, para aumentar a temperatura e para aumentar a intensidade, né, do ar. Isso eu não acho legal, porque ou você faz no botão ou você desliza. E aí isso acaba fazendo com que você tenha que tirar, né, os olhos da direção por alguns instantes para conseguir mexer aqui no ar-condicionado. O botão é sempre muito melhor. Temos também duas portas USB, carregamento por indução para o seu smartphone. Aqui a transmissão automática de 6 marchas com trocas manuais, tanto aqui pela alavanca, né, você joga para o lado e consegue trocar, quanto aqui nas borboletas do volante, né? Volante este que é igual ao Golf 8, mas pelo menos não tem os irritantes detalhes aqui de você ficar mexendo tudo touch, que aí você faz uma curva e acaba acionando alguma coisa sem querer. Ao menos aqui no Nivus continua tudo sendo botão, o que é muito melhor. Basicamente foi isso que mudou na cabine do Nivus para esse ano. Eu achei que assim, foi uma tentativa da Volks de tentar pelo menos fazer com que a cabine ficasse mais harmoniosa. Mas no fundo, ainda continua sendo bastante simples para um carro que custa mais de 150 mil. Então, por um pouquinho a mais de 150 mil, você leva para casa o Volkswagen Nivus Highline. Eu ainda acho o Nivus um carro muito competente, tanto que é um dos SUVs mais vendidos da Volkswagen, também um dos mais vendidos do mercado. Mas, se você faz muita questão de ter o que há de mais moderno, talvez valha a pena esperar um pouquinho a mais, porque daqui a alguns meses, né, a gente não sabe ao certo ainda quando será o lançamento, mas teremos um Nivus restilizado aqui no Brasil. Pode ser que saia ainda em 2024, pode ser que fique para 2025, mas saiba que o Nivus vai ser restilizado. Esse visual, principalmente aqui na frente, vai mudar um pouco. Então se você faz questão de ter o modelo mais atualizado possível, talvez seja melhor esperar um pouquinho. Então, esse foi o vídeo do Volkswagen Nivus Highline. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui, se inscreva também no canal do Auto Mais, acompanhe-nos em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e passe também em automaistv.com.br, atualizado todos os dias com notícias do Nivus, do T-Cross, do Taos, de toda a linha da Volkswagen e também de todas as outras marcas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!